Olá pessoal, aqui é o Emanuel, o Ultra Tokusatsu XD, sejam bem-vindos a mais um Drops. E aqui a gente continua nosso bate-papo sobre os super-heróis e vilões da DC. E continuando os 10 fatos curiosos, é a vez de um dos vilões mais aclamados e amados da cultura pop, que é o Coringa, o arqui-inimigo do Batman, conhecido por sua personalidade psicopata, suas piadas mortais e também um mistério que se esconde por trás do palhaço do mal do universo da DC. E aqui no nosso vídeo já falamos sobre o Batman e o Robin e suas 10 curiosidades, e eu vou deixar bem nos cards no finalzinho desse vídeo. E também vale lembrar que já chegamos ao patamar de 60 vídeos drops aqui na nossa página do YouTube, e eu convido vocês a maratonar todos os nossos vídeos falando sobre os personagens de todo o universo da cultura geek. Então chega mais, que eu vou contar sobre os 10 fatos curiosos sobre o Coringa, o grande inimigo do Batman. Mas antes de tudo, quero lembrar a todos, se por acaso você aí é novo, tá caindo de paraquedas no meu canal, não tá se inscrevendo, pois é o seguinte, galera, não sejam tímidos, se inscreva no canal, ative as notificações para vocês não perderem um conteúdo novo, e deixe aquele like maroto se gostar do vídeo e compartilhe com seus amigos para me dar aquela moral, beleza? Dito isso, sem mais enrolações, bora Ultra! A primeira aparição do Coringa aconteceu na primeira edição do Batman, lançado na década de 40. Na história original, desde que ele fez sua primeira aparição, quase foi declarado como morto. Tendo o seu peito apunhalado, os editores perceberam que o personagem tinha um potencial muito grande para ser descartado tão cedo demais, e mudaram isso acrescentando uma cena mostrando que o vilão ainda estava vivo, o que permitiu seu retorno em histórias futuras até hoje. E esse detalhe acabou sendo muito importante, fazendo com que o Coringa virou um dos grandes, maiores arqui-inimigos do herói encapuzado desde a sua primeira aparição nas primeiras edições de HQ na história da DC Comics. E como todos sabem, o Coringa sempre foi retratado como um vilão de uma aparência de um palhaço mal encarado e totalmente psicopata, mas a verdadeira inspiração por trás disso foi de um filme antigo, em que a aparência clássica do vilão foi fortemente inspirada no filme The Man Who Laughs, conhecido como O Homem que Ri, lançado exatamente na década de 28. O personagem Gwynplaine, interpretado por Conrad Reid, tinha um visual marcante, um rosto muito pálido, olhos dramáticos e um sorriso enorme permanente. E essa imagem chamou muito a atenção dos criadores do Coringa, que acabou servindo como base no seu design para o vilão, o que foi aproveitado como um visual de um personagem sorrindo exageradamente de forma psicopata, e o rosto branco totalmente pálido, expressão teatral e sombria, o ar de figura trágica e ao mesmo tempo assustadora. E o Coringa acabou sendo especialmente criado por Bill Finger, Bob Kane e Jerry Robinson, responsável por dar vida ao Robin, e costumam ser ligados a essa inspiração visual em muitas versões das histórias de criação do próprio Finger. Teria mostrado que a imagem de Corinth era exatamente no filme como uma referência direta para o personagem, o que acabou funcionando perfeitamente e continuando com o mesmo visual de sempre desde a sua criação. E ao contrário de muitos vilões da DC, a verdadeira história de origem do Coringa é propositalmente um grande mistério. Quase nunca tem um passado totalmente fixo e oficial. A ideia por trás disso é justamente torná-lo mais imprevisível, perturbador e impossível de decifrar. E em várias histórias em quadrinhos ou até mesmo nas mídias sociais, ele aparece com versões diferentes sobre quem era antes de virar o Coringa, e nem sempre dá para saber se alguma delas é totalmente verdade, porque isso aconteceu com o próprio personagem, já sugerido que nem ele quer uma origem única. Em Batman The Killing Joke, ele diz algo na linha de suas palavras, que se eu vou ter um passado, prefiro que seja de múltipla escolha. E essa frase virou uma das marcas do personagem até hoje, aclamadas como uma grande frase que ele reforça que o Coringa funciona melhor como uma força do caos, do que como alguém com uma biografia totalmente explicada. Mas a origem mais famosa disso é exatamente na história Batman The Killing Joke. Ele teria sido um comediante fracassado no circo,
e acabou envolvido num crime, caiu em um tanque de produtos químicos, saiu de lá com a pele totalmente pálida, cabelo verde e completamente transformado. Mas um ponto importante disso é essa história não é tratada como uma verdade absoluta em todas as versões oficiais. Mas então, a origem oficial, a resposta curta é: não existe uma origem definitiva e única que valha para todas as versões do Coringa. Dependendo dos HQs, a animação, filme ou universo da DC, o passado dele muda completamente. E isso é parte do fascínio do personagem, o que determinou que, desde que ele foi criado, ainda não tinha uma história de origem totalmente esclarecida. Mas graças à evolução dos quadrinhos do Batman, o Coringa, quanto mais era explorado, mais da sua origem iria aparecer cedo mais tarde. E a famosa história de origem do Coringa é exatamente em Batman The Killing Joke, mais conhecido como Batman A Piada Mortal, lançado em 1988, em que o personagem ele era retratado como um comediante fracassado com dificuldades financeiras e que acaba sendo arrastado para o teor do crime, e durante o assalto ele usa um disfarce de capuz vermelho. Quando o plano dá errado, Batman aparece, e aí ele acaba sofrendo um trágico acidente, caindo em um tanque de produtos químicos e sai de lá transformado, tendo sua pele totalmente branca, os cabelos esverdeados e um sorriso ainda mais assustador e perturbador. E o ponto mais importante disso, mesmo sendo a origem mais conhecida e influente, ele não é tratada como 100% definitiva. E a própria obra deixa uma dúvida no ar, porque o Coringa é um personagem cercado por versões contraditórias do próprio passado. Porque essa história ficou tão famosa porque ela humanizou o Coringa sem tirar sua loucura. Mostrou que a ideia de que um dia ruim pode destruir uma pessoa, aprofundou a relação psicológica entre Batman e o próprio vilão e virou uma das HQs mais influentes da história do Homem-Morcego. Mas, na atenção disso, muitos fãs consideram essa origem oficial, mas a própria DC costuma manter a ambiguidade, ou seja, é a origem mais famosa, não necessariamente a única verdadeira. O que isso quer dizer que essa não era a real história por trás do surgimento do vilão. E ao longo das décadas, o Coringa acabou sendo considerado um dos maiores inimigos do Batman e também um arqui-inimigo clássico. Isso porque o oposto perfeccionista dos dois acabaram funcionando muito bem, porque o Batman, como um herói guardião de Gotham City, representa o controle, a disciplina, lógica e a justiça, e já o Coringa representa o caos, imprevisibilidade, loucura e destruição. E essa rivalidade levou muito além de heróis e vilões, com o Coringa que não quer ser só derrotado pelo Batman fisicamente. Em muitas histórias ele quer quebrar a mente dele, provar que qualquer pessoa pode enlouquecer e mostrar que o mundo é tão caótico quanto ele acreditava. Porque essa rivalidade acabou se tornando tão forte, o porquê o Coringa entende que o Batman, de um jeito que poucos vilões entendem, em várias versões ele vê o Batman como se fosse um único adversário digno dele, alguém que completa sua existência como um agente do caos, o que torna o Coringa diferente de muitos vilões que o Batman já enfrentou. Vilões como Pinguim, Duas Caras, Charada, Bane têm objetivos mais específicos do que o Coringa: o poder, a vingança, o dinheiro e o controle do mundo. Já o Coringa muitas vezes age sem lógica tradicional, só para espalhar medo, dor e confusão, e isso o torna muito mais imprevisível e complexo. E o Coringa acabou se tornando um dos vilões mais amados da cultura pop e, como um dos grandes inimigos do Homem-Morcego, desafia os valores do Guardião de Gotham City, ataca sua mente e sua moralidade, simboliza o oposto absoluto do que Bruce Wayne tenta proteger. E o Batman não foi o único herói a ganhar suas próprias histórias em quadrinhos, mas também o Coringa também teve sua própria história. Lançado na década de 75, a DC Comics lançou a série The Joker, o Coringa, colocando o vilão como protagonista, e isso era algo bem incomum para a época, porque não era comum que um supervilão ganhasse seu próprio título. E como era a revista na época, a série mostrava que o Coringa no centro das histórias, com seus crimes, planos malucos e confrontos com outros personagens do universo da DC Comics. Em vez de acompanhar o Batman, o leitor via a história mais pelo lado do próprio Coringa.
e teve o total de 9 edições publicadas entre 1975 e até 1976, porque ela foi tão importante, ajudando a consolidar o vilão como um dos personagens com grande influência suficiente para carregar histórias sozinho, sem depender totalmente da presença do Homem-Morcego. Isso também reforçou o quanto ele já era popular entre os fãs e mesmo sem possuir um só superpoder. E falando em não ter superpoderes, está muito claro que todos sabem que o Coringa não possui nenhuma força sobre-humana, nem poder de voo e nem muito menos visão de calor ou algo assim do tipo. O que o torna mais perigoso é a sua mente psicótica. O que faz dele uma ameaça sem poderes é um vilão com uma inteligência estratégica que ele cria planos caóticos e difíceis de serem previstos. E sua imprevisibilidade total, o que ninguém sabe até onde ele vai chegar. E o reconhecimento químico disso, em muitas versões, ele usa objetos muito perigosos como venenos, gases, toxinas, como o famoso gás do riso. E a manipulação psicológica, ele ataca a mente dos inimigos, principalmente a do Batman. E a sua ausência de limites morais, ele faz coisas que quase nenhum outro vilão jamais faria. Então, ele é só um ser humano comum, fisicamente em muitas versões. Ele não possui poderes sobrenaturais, mas algumas histórias sugerem que ele tem resistência absurda à dor, capacidade de sobreviver a ferimentos impossíveis e há uma mente tão desequilibrada que parece funcionar em outras lógicas. E ainda assim, sem o costume de ser tratado como um superpoder oficial, o verdadeiro poder do Coringa é o maior poder de impossibilidade de controlar ou prever, e ele transforma o caos em uma arma secreta sua, e é isso que faz dele um dos vilões mais temidos do universo do Homem-Morcego. E ao longo de décadas, o Coringa, assim como o Batman, também mudava tanto o seu visual quanto a sua própria personalidade dependendo de cada época. E as regras das editoriais ao tipo de história que a DC Comics queria contar era o resultado de que o Coringa já foi um assassino cruel, um palhaço trapalhão, um mafioso insano e até um símbolo do terror psicológico. Isso desde seu surgimento na década de 40, ele era retratado como um vilão sombrio e homicida que já surgiu como um criminoso perigoso, um assassino em série marcante e aquele ar macabro que o tornava famoso. E até hoje continua sendo famoso até chegarmos à década de 50 até 60, e com a censura dos quadrinhos, o tom dele ficou mais leve nas histórias, deixando ele mais engraçado. Nessa fase, ele virou quase um palhaço do crime mais cômico, com armadilhas malucas e crimes menos violentos. E aí, chegando em 1970, a década de 70 na realidade, o personagem voltou a ficar mais sombrio e os roteiristas resgataram a ideia de que o Coringa era retratado como um psicopata imprevisível, misturando humor macabro com assassinatos e loucuras. E na década de 80, foi numa fase decisiva a história Batman, a piada do Coringa, a piada mortal, e Batman, a morte de uma família, transformaram esse vilão em um ser mais brutal, cruel e perturbador, e até que em 1990, década de 90 até 2000, o personagem passou a ser retratado como alguém ainda mais caótico e doentio, às vezes quase como uma força da natureza das trevas. Ele ficou menos palhaço de assalto e mais terror psicológico e ambulante, até chegar nas mídias sociais, nas telonas do cinema, em várias versões modernas, também sendo consagrado por ter sido revivido por vários atores que entregaram esse grande vilão, o que o transformou até hoje num grande símbolo da cultura pop e sendo considerado um dos grandes vilões. E já que falamos de cinema, o Coringa também acabou sendo interpretado por diversos atores nas telonas do cinema. E o primeiro deles é o famoso César Romero, que foi o Coringa da série clássica do Batman na década de 60, e sua versão era mais exagerada, teatral e divertida, combinando com o tom colorido e o camp da série. E o mais famoso deles é o saudoso Jack Nicholson, da era de Tim Burton. O Coringa que ele interpretou era de uma mistura de um humor macabro, um gangster e uma loucura caricata, sendo uma das versões mais icônicas das telas do cinema.
E o outro mais famoso deles é a do saudoso Heath Ledger em O Cavaleiro das Trevas na era de Christopher Nolan, e sua atuação foi tão marcante que virou uma das encarnações mais famosas do Palhaço do Mal, com um perfil mais anárquico, assustador e psicológico, e Ledger acabou ganhando o prêmio do Oscar com o póstumo de melhor ator coadjuvante por esse papel. E também uma versão diferente é o de Jared Leto em Esquadrão Suicida. Depois voltou brevemente em Zack Snyder Liga da Justiça. A versão dele é mais moderna, estilizada e voltada para o visual mais criminoso e excêntrico. E o último deles é o do Joaquin Phoenix, o filme solo Coringa, em uma versão muito mais dramática e humana do personagem. Foca na transformação de Arthur Fleck como Coringa e rendeu a Joaquin o Oscar de melhor ator, mostrando como foi feito a história de origem, o surgimento e o nascimento do Coringa, o que transformou dele um dos arqui-inimigos mais temidos do Homem-Morcego, e também sendo dublado por diversos dubladores, ganhando filmes live action. O Coringa teve interpretações marcantes em animações e em jogos videogame, e um dos nomes mais celebrados é a de Mark Hamill, o eterno Luke Skywalker da franquia Star Wars, que dublou o personagem em várias animações e jogos de videogame do Batman, e é considerado por muitos fãs a voz definitiva do grande vilão arqui-inimigo do herói capuzado. E nos dias de hoje, o Coringa ele acabou se tornando um personagem já muito importante para a cultura pop, porque ele é o oposto perfeito do Batman, a rivalidade entre herói e vilão, e a forma mais famosa de ficção. Os dois representam ideias muito opostas e que combinam com a sua personalidade e seus objetivos. E ele é também retratado como imprevisível e diferente de muitos vilões que apenas por poder ou dinheiro, e muitas vezes que apenas prova um ponto, espalhando caos e destruição e ganhando diversas versões lendárias. Poucos personagens tiveram tantas interpretações marcantes como a de vários atores, como no caso de Heath Ledger e Joaquin Phoenix. E o visual dele é inesquecível até hoje, graças ao seu cabelo verde, a sua pele branca, e seu sorriso macabro e tenebroso, e o terno de roxo, a cor que ele sempre usou, e também tendo visuais mais reconhecíveis da ficção científica. E ele funciona também como várias versões da sua personalidade, como um gênero de cômico, assustador, cruel, trágico, filosófico e psicótico. E isso o transformou, esse vilão, até hoje em um dos personagens mais queridos da cultura pop, reunindo o carisma, o terror e o simbolismo impactante que é a sua psicopatia. Rivalizando a história com o Homem-Morcego, ele não é apenas um arqui-inimigo do Batman, mas também é praticamente uma entidade, um símbolo do caos dentro da ficção das histórias em quadrinhos, e também nas histórias de filmes e séries de videogames, e também adaptações animadas. Beleza, pessoal, esse foi mais um Drops aqui para vocês, espero que tenham gostado. E se quer ouvir mais curiosidades sobre Coringa, além de outros personagens marcantes do universo da DC Comics, é o seguinte: é só vocês deixarem seus comentários aqui embaixo do nosso conteúdo, que eu estarei de olho em tudo que vocês estão mandando para cá. E não se esqueça de seguir a gente pelos nossos perfis das redes sociais, para vocês ficarem ligados em todas as novidades que estão chegando para vocês quase todos os dias, a cada período do mês. E também acompanha todas as matérias do nosso giro de notícias no nosso site oficial ultratokusatsuxd.web.com. Facinho, lá vocês poderão ficar mais focados e mais chegados em tudo que está rolando, das novidades que estão vindo para todos nós no universo da cultura geek. E também venha fazer parte do grupo da nossa comunidade, o grupo do nosso canal, tanto pelo Facebook, tanto pelo WhatsApp, que lá você será muito bem-vindo, tá legal? Então, vejo vocês na próxima, um forte abraço e Power Ultra! Tchau!